Contar que eu tava subindo ali a lomba, né? E aí no Mist in the Air, assim, tinha uma pessoa indo de um lado pro outro, do lado pro outro. Aí eu pensei, meu Deus, vamos dar uma penada, né? Aí eu perguntei, eu falei assim, né, não sei o que. A pessoa disse assim, que lindo a neblina, né? Parece que estamos no céu. Aí eu já... Você está ligado no Costura Histérica, naquele programa já famigerado que vocês estão aí louquinhos para escutar toda semana, que é o Oráculo Histérico. Eu sou Arthur Adams e estou aqui mais uma vez para abrir o oráculo com as perguntas mais feitas no grupo do Costura Histérica, para então nós respondermos cheios de perguntas generalizadas e ver aí se você não, para provar que você sabe muito mais do que eu. Vamos lá, ou vamos ver se o Ken vai me deixar aqui, o Paulo já vai abrir. Ai, aí eu tô muito velha hoje mesmo. Lembre-se, enquanto isso, de clicar aí, se inscrever no canal, dar um like e deixar o seu comentário, viu? Paulo, qual é o tema do oráculo de hoje, Paulo? Bengalas! Peraí que Ai, não que tá chique! É dando bengala foco aqui. mesmo? É Ou é bengalas. banguelas? Pode ser o que você quiser, mas acho que é bengalas. Bengala, bengala. As pessoas quando lembram de bengala, só lembram que bengala é uma coisa do século XX, que lembra, sei lá, do Charlie Chaplin. Charlie Chaplin usava bengala ou guarda-chuva? Sim, É, bengala. usavam uma bengala e os banguelas também, porque a gente sabe das histórias, né? Mas tudo bem, isso aí não importa, não importa isso, não importa nada disso. Nós vamos pensar não somente sobre as bengalas, mas sobre o início das bengalas. Porque, de certa parte, se a gente vai dar uma analisadinha, vou deixar aqui para quem segurar o assunto da semana, se a gente vai dar uma analisada em alguns fashion plates, e não só a ideia do fashion plate, que isso começa a partir de 1780 e poucos, por aí, com as ideias de arte ali vienenses, que é onde começa a ideia de você ter uma imagem do que está correntemente em moda. A gente vai pensar um pouquinho mais atrás e ver que a ideia de você ter uma bengala, uma stick ou cane, ou segurar alguma coisa, está intimamente ligada à ideia de você ter tempo de caminhar. Ou também intimamente ligada à ideia de você vir de navio de algum lugar. E também intimamente ligada a você ter que ter ido de um lugar para o outro em algum espaço para estar em outro lugar. Mas o que isso quer dizer realmente, tá? É porque a gente começa a ver mais a figura da bengala a partir de 1700 e poucos, por aí, e não dá para ligar exatamente isso à figura do condutor de dança. Mas as primeiras imagens que aparecem com bengalas, não só a bengala em si, mas de uma coisa de suporte, tem muito ligado a essa ideia do condutor de dança. A gente sempre vê nos filmes e tudo mais, tipo aqueles filmes que são das historinhas da Jane Austen e tudo mais, principalmente no final do século XVIII, as pessoas dançando aquelas danças cheias de coreografias, as poloneses, as courant, já falei polonese, aquelas aqueles minuetos também, né? Tan, tan, tararararam, tan, tan. E aí a gente fica pensando, meu Deus, como é que as pessoas sabiam todas aquelas coreografias? Porque elas estavam ali motivadas, aquilo, né? Embaixo do sol quente. Não, isso é outra história. Mas elas estavam motivadas a dançar ali naquele negócio e tinha que ter alguém para fazer a marcação. Alguém tinha que ficar pá, 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 pá. Ok, essa figura da pessoa que vai a bailes, vai não só a bailes, mas vai a motivações de dança, é uma figura recorrente na ideia de você ter um porte, uma bengala. Outra ideia que a gente pode talvez dar uma conversadinha aí é que as bengalas também surgem mais assim na iconografia do homem, principalmente, nessas imagens do século XVIII e principalmente com alusões, entre aspas, a marinheiros. De novo, mais uma vez nós vamos falar sobre marinheiros aqui, mas sempre tem os marinheiros um bastãozinho, um stick, né? Principalmente para dar, como é que se diz? Ai meu Deus, labirinto, não, como é que se fala? Dar Equilíbrio. Equilíbrio, né? Uma coisa que eu não tenho, mas os marinheiros tinham equilíbrio. E aí, uma figura disso é de caminhar dentro do barco, tá?
Mas, lembrando sempre, quando você assiste o Oráculo Histérico, essas são todas ideias, assim, generalizadas que eu vou falando, que me vem à mente e que eu lembro de todas as referências que eu vi ao mesmo tempo. Mas, claro, a gente pode pensar também, agora fazendo um recorte que não tem nada a ver com nada, é pensar muito na antiguidade, em que essa ideia de você ter um caduceu, né? Um caduceu, um negócio de segurar, né? É uma coisa meio mística, né? Meio mítica, e que está muito ligada a uma ideia de poder, já que quem carrega alguma coisa ali, né? Tem uma função. Dá para falar um pouquinho sobre o cetro também. Então, a gente tem essas imagens assim, essas imagens sobre a ideia da bengala, né? E é claro, a ideia de você ter um suporte, né? Um suporte de caminhada e tudo mais. Agora, esse é o primeiro capítulo, é esse ideal, né? A ideia da bengala e de carregar ela, a gente pode fazer uma ligação à antiguidade, desses caduceus e coisas bem antigas, até desde o Egito Antigo e muito mais, né? A gente pode fazer essa ligação com reis e rainhas, com a ideia do cetro, que é uma coisa de poder, né? A ideia do trader, né, do comerciante, assim, do viajante que carrega aquilo para poder caminhar durante caminhadas e caminhadas seguidas, também é uma ideia que dá esse ideal, assim, do aventureiro, da pessoa que vem com novos conhecimentos, né? E tudo isso você agora mistura durante o século XVIII, assim, no meio do ácido, daquelas loucuras todas, dos incroyables, Revolução Francesa, novos ideais, e aí você vai ver uma penca de gente saindo com bengala para tudo quanto é lugar para mostrar que estava apoiado sobre novos ideais, tá? Agora, essa referência eu tirei da minha cabeça. Mas a gente pode fazer essas ligações de tudo isso ao mesmo tempo, tá bom? Agora, se você tiver uma loucura, uma tese mais doida do que essa, você escreve aí nos comentários já o que você acha sobre as bengalas do século XVIII. Agora, outros pontos interessantes. As bengalas no século XVIII, além de ter aquela forma clássica da vareta com o... Agora esqueci o nome. Com o castão, né, que é aquela partezinha da bengala que é de prata ou de ouro, ou sei lá do que for, a gente também tem as bengalas de incroyables e merveilleuses, que era um estilo muito específico que ocorreu na França, de um estilo estético que a gente vai ver em outro momento o que era, mas vocês vão ver umas imagens aqui e ver a loucuragem que era de, assim, autoexpressão e tudo mais, de uma classe média bem assim, ai, sabe, né? Bem, esses incroyables usavam uma bengala muito específica e que era normalmente feita a partir de árvores de florestas ou de raízes. Então ela era toda assim, retorcida, assim. Você já viu isso? Essa bengala que é de madeira, assim, toda retorcida? Mas você vai ver aqui na imagem em algum lugar. Em algum lugar essa bengala toda retorcida aí. E se você conseguir me enviar uma imagem de uma bengala retorcida... Aliás, eu não sei se existe uma dessas original. Eu só vi elas em imagens, né? Essa bengala retorcida aí ficou muito famosa. Teve umas bengalas um pouco mais altas a partir do século XIX, bengalas um pouquinho mais baixas também, só de carregar junto assim. E é claro, o auge da bengala vai ser a partir do século XIX todo completo, tendo aí uma queda, uma vaga queda durante 1850, 1880, que a gente sabe que são anos um pouco mais críticos aí, né, que vai estar ligado mais a uma ideia bem assim elitista, né, da bengala e tudo mais, né? Ainda vai estar no traje noturno, muito ligado ao traje noturno. E aí depois ela vai ter uma ascensão novamente durante o século XX, né? Que aí a gente vai ter aí o novo ideal do dandy, né? A gente vai ter aquela coisa do bon vivant, né? Que vai ser um outro estilo também, muito ligado, inclusive, ao Santos Dumont. Aliás, o Santos Dumont tem várias imagens com bengalas e fotos com bengalas. Era uma coisa bem típica do início do século XX mesmo. Vai estar muito em alta novamente.
E eu não sei se depois, em algum momento, já que o meu ponto de pesquisa não é século XX, mas se você aí souber, se durante o século XX, a década de 40, 50, eu acho que a bengala foi entrando em desuso, né? Em algum momento, durante o século XVIII, a bengala é trocada pelo guarda-chuva. A gente vê muitas imagens de guarda-chuvas gigantescos que também eram usados. Tem imagens também do guarda-chuva, aquele guarda-chuva meio chinês, assim, também, de papel, né? De papel e a bengala ao mesmo tempo. Então, assim, as pessoas carregavam muitas coisas para cima e para baixo, tá? Agora, algumas curiosidades sobre bengala. Você sabia que existia uma bengala de traqueia? Como é o nome como é que é o nome da coluna? Da cervical? É cervical, né? O meio da coluna. De cervical de tubarão? Inclusive, não é raro aparecer aí nos leilões essa bengala de cervical de tubarão. Isso daí foi um must. Isso aí era um must no século XIX e a gente vê muitas em museus essa bengala de cervical de tubarão. Assim, não deve ser só de tubarão, deve ser de outros animais também, né? Também tem um registro de uma cervical de uma bengala de narval, também de meio de narval. Marfim também foi um objeto muito utilizado para fazer bengalas, né? A presa, entre aspas, do elefante, né? Entre outros ossos e outras coisas, além de as madeiras aí mais comuns da gente ver são a açoita cavalo, que é uma madeira muito dura, tem também isso, né? E algumas madeiras como carvalho, muito utilizado para bengalas. E os castões é que é a coisa, a gente sempre lembra do castão da cabeça de pato, que foi muito comum no século XX, o castão de cabeça de cachorro e os castões da cabeça de águia, que a gente vê até hoje em dia, às vezes para vender. E é claro, as bengalas femininas, que eram assim, um deleite durante a passagem ali do século XIX, feitas em madeiras super clarinhas e com decorações maravilhosas de prata, às vezes com pedras preciosas e outros tipos de pedras também. Mas falando sobre suportes e bengalas, você pode ser a bengala do Costura Histérica. Se você é espertinha, você já viu que eu estou aqui com o broche do Costura Histérica, viu? Roupas antigas em cabeças modernas. E você não vai ser retrógrado, hein? Entra, login lá no Instagram do Costura Histérica e já vê com a gente para comprar, adquirir aqui, ó, o seu broche e para ficar aí potentíssimo na história da moda e onde você estiver, para não ser confundido, hein? Gostou desse vídeo? Manda aqui uma mensagenzinha se você gostou, se você não gostou, o que você achou das penas de pavão do cenário. Não seja como quem, não fique sem palavras. Mande essa mensagem, dá uma curtida aqui no vídeo e não deixa de seguir tanto o Costura Histérica, @Costura Histérica, quanto eu, Arthur Adams Prince, e também o Paulinho, que está aí filmando, viu? @paulosamu.art. Um beijo para todos vocês e até a próxima!